Bom dia, queridos. Tudo bom? Sempre dá um frio na barriga quando a gente tem que compartilhar com mais pessoas, né? As coisas que Deus vai falando ao nosso coração. Mas é uma alegria para mim estar aqui com vocês. É uma alegria para mim poder compartilhar aquilo que Deus já tem colocado. Na verdade, estarmos à frente, né, dessa área de empreendedores na igreja, para mim isso é muito desafiador, mesmo porque nós temos que depender do Senhor. Ixi, sumiu aqui, apareceu. Nós temos que aprender a depender do Senhor em qualquer coisa que a gente vai fazer, mesmo uma coisa que a gente se sinta capaz, né? Mas essa área era bem improvável para mim. E eu sou enfermeira, eu tenho uma empresa na área da saúde, né? Um consultório de enfermagem, é uma empresa pequenininha ainda. A gente tem o objetivo de fazer algo que seja assim, como é que chama mesmo? Franqueável, para a gente poder levar para alguns lugares de missões, porque sempre foi o desejo do meu coração trabalhar com isso, né? Enfim, mas falando da palavra que a gente quer compartilhar hoje, é mais um devocional, mais uma meditação, porque vai vir uma coisa muito boa com o Zé Roberto, que é uma pessoa de Deus. Cadê ele? Tá ali. Que é uma pessoa de Deus, muito usado pelo Senhor e muito competente, né, para falar pra gente em relação à aposentadoria, né? Mas vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ver uma história muito interessante, queridos, do versículo 11 ao versículo 22. E nós vamos falar, Deus falou comigo nesse texto em relação a modelos de negócio. Então não vou aqui te dar uma orientação a nível Sebrae, não é nada assim teórico, mas é algo da palavra de Deus e que o Senhor saltou aos meus olhos. Nós estávamos inclusive lendo o livro de Atos na meditação, né? E fazia parte da leitura, e o Senhor falou muito comigo em relação a isso. Eu falei, nossa, Luiz, eu preciso compartilhar essa palavra. Então vamos ler, queridos. Embarcamos em Troade e navegamos, Paulo falando, narrando em relação à viagem dele. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante da região da Macedônia e colônia romana. E ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. E uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam, creio que de fato no Senhor venham ficar em minha casa, disse ela. E insistiu até que aceitamos. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito que estava dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir.
pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com vara. Vamos orar então. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. No nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra cumpra aquilo pelo qual ela foi lançada e designada em nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Deus, que as verdades da tua palavra venham desfazer toda mentira que por acaso foi semeada em nós e nós fomos criados achando que aquilo era uma verdade, quando na verdade não era. Que a tua palavra venha desfazer toda mentira, todo engano, Senhor. No nome de Jesus, abra os nossos olhos, como o Senhor fez nessa mulher, Senhor. No nome de Jesus, abra os nossos olhos, Senhor, que nós possamos ver, no nome de Jesus. Amém. Amém? Nessa história, querido, nós vemos a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ele já havia se encontrado com o Senhor, ele já havia feito uma viagem missionária, viajado por alguns países para poder falar daquela nova fé que estava sendo compartilhada, né, naquela região. E essa segunda viagem missionária foi muito complicada, porque Paulo pretendia ir para o norte ali da Macedônia, ele queria ir para outros lugares. Só que Deus fechou as portas, ele entendeu que Deus estava fechando o caminho para que ele não fosse naquele lugar. E se hoje, quando a gente faz uma viagem longa, o pastor Samuel mesmo, ele tinha uma reunião nessa semana lá nos Estados Unidos, depois ele tinha que ir para o Camboja, e ele nos mandou mensagem, nossa, é cansativo, né? Ainda mais ele que já é um senhor, né? Então é cansativo, de avião, sentado, mas não é fácil. Imagine naquela época, né, que era uma viagem de barco, de navio, onde enfrentavam várias tempestades, várias situações difíceis. E é nesse contexto dessa viagem que a gente pode tirar algumas lições e a gente pode enxergar 2 modelos de negócio. É muito interessante, querido, que tem 2 modelos de negócio nessa história. Primeiro, é um negócio que promove o reino. E depois a gente vê um modelo de negócio que promove a escravidão. Olha só como nós somos confrontados e ensinados pela palavra de Deus, né? Esse primeiro modelo de negócio, a gente vê que quando ele entra em contato com a glória de Deus, tudo que ele faz dá certo, dá fruto, dá lucro, rende. Já o segundo modelo de negócio, você vê uma jovem que você nem sabe o nome dela, não é verdade? Que ela é uma escrava. Em homenagem até o mês que teve, né, o Dia Internacional da Mulher, as mulheres que estão aqui, nós vamos falar hoje sobre 2 mulheres que estão nessa história, que vocês viram, a vida de Lídia e a vida da escrava. Lídia, querido, significa nobre, significa bela. Já escrava, alguém conseguiu entender o nome dela aí, nesse texto que a gente leu? Não, né? Deixa eu ver aqui. Só está falando do modelo aí. A escrava nem tem nome, ela não tem identidade. Na verdade, a gente vê na Bíblia que muitos povos, quando vinham e dominavam, né, sobre o povo judeu, até o nome deles era mudado, não é verdade? Esther não se chamava Esther, era o nome sírio dela, né? Ela se chamava Radassa. Então a gente vê que essa moça nem tinha uma identidade. E aí dessa história eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições que a gente pode tirar dessas histórias para a gente colocar dentro do nosso negócio. Algumas lições que a gente pode trazer para o nosso negócio para impactar, para a gente fazer ou não fazer. Algumas coisas que a gente pode extrair. E a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês essa manhã, querido, é que o seu negócio precisa abrir as portas para o Rei da Glória.
O negócio que a gente tem, independente do que ele seja, pode ser um negócio de uma pessoa, pode ser um negócio de ir vender cosméticos, semi-joia, ou pode ser um negócio que você tem 100, 200, 300 colaboradores, funcionários ali trabalhando, dependendo da sua administração. Pode ser um negócio que impacte uma pessoa, mas pode ser que impacta muitas outras pessoas. Esse negócio precisa abrir a porta para o Rei da Glória. Lídia, ela tinha um propósito, ela entendeu e ela recebeu um propósito muito maior do que o negócio dela. E olha que o negócio dela era muito bom. A região, essa região, gente, fica numa região muito, onde eles habitavam, né, ali na região de Filipos, era uma região muito fértil e era uma região de transporte, como por exemplo o Canal do Panamá, é uma região que encaixa, né, a Ásia, encaixa a Europa, a África, então era uma região de encontro de vários continentes, de encontro de rotas, de navios, e ela comercializava um tecido muito importante, com coloração. Não era como agora a gente encontra tecido com roupa em todo lugar. Então ela era uma comerciante de sucesso. Ela era uma mulher trabalhadora, ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher que se posicionava, que nós vimos que quando ela se encontrou com o Senhor, a casa dela toda foi impactada. Então ela tinha influência sobre a casa dela. Ela cumpria a obediência à palavra, que quando ela se encontrou com essa fé, a primeira orientação era ser batizado também. Ela foi batizada. Então era uma mulher obediente. Além disso, ela era hospedeira, porque ela convidou Paulo e Silas: não, por favor, venha para minha casa, eu vou receber vocês aqui. E ela, além disso, ela entendeu o que ela podia fazer para o reino de Deus. Sabe, existem algumas teorias de que essa mulher foi responsável pela entrada do evangelho na Europa. E da Europa veio para cá. Por isso que hoje nós somos cristãos. Independente da fé, talvez você é cristão católico ou cristão evangélico, por isso que nós somos cristãos, por isso que nós recebemos, porque essa mulher comerciante com o trabalho, ela não era uma pregadora, ela não era uma sacerdote, ela não, ela era uma comerciante. Olha só o potencial que Deus coloca muitas vezes na nossa mão para que a gente possa compartilhar o reino. Eu lembro, gente, quando eu era adolescente, que eu sempre amei missões, e se eu pudesse com 13 anos eu tinha ido para a África pregar. Então eu valorizava muito essa questão, né, da igreja eclesiástica. Eu via que Deus só podia fazer algo, eu queria, eu ansiava estar, sabe, no ambiente da igreja. Não pensava fora das quatro paredes, né? Não pensava fora. E aí eu me apaixonei pelo Senhor, meu marido. E ele já tinha uma cabeça diferente. Ele também vivia aquele ambiente de igreja, né? Muito intenso, mas ele pensava: vou fazer mestrado, vou estudar, vou fazer não sei o que, vou crescer, vou ter uma empresa, vou ter um bom cargo, vou trabalhar na Petrobras. Pensava essas coisas da área dele. E eu pensava: gente, a gente não combina muito, Senhor. E aí eu me lembro, a gente, era mais uma amizade que nós tínhamos, e ele falava em fazer engenharia e tal, e aí fazer mestrado. Eu falava: nossa, tá distante daquilo que eu pretendia da África, né, Senhor? Achei que ele ia fazer, tipo assim, talvez se ele fizesse medicina, talvez se ele fizesse, ou ele fosse para um seminário, ia combinar mais. Mas aí Deus começou a abrir minha mente, que não, peraí, ele vai tratar água. Quer saber? Deus vai usar isso pra gente poder furar poço, pra gente poder tratar água para as pessoas. Até que o Senhor, eu estava certa para ir para o seminário, e até no monte, lá num lugar de oração, Deus trouxe claro para mim que eu precisava antes estudar, fazer faculdade. Aí eu pensei: mas que faculdade eu vou fazer, Senhor? Aí eu pensei: vou fazer enfermagem então.
Porque aí eu posso entrar disfarçada no Irã, nesses países, sabe? Que você não pode entrar como cristão, né? Até na Coreia do Norte. E aí eu fui fazer. E no decorrer da nossa vida a gente foi entendendo como a nossa profissão, com a ferramenta que Deus nos dá, o Senhor vai abrindo portas. Tantas vezes no hospital chegavam pessoas ali sem esperança, mais doentes emocionalmente do que doentes fisicamente. Eu pude ministrar, orar com essas pessoas, falar do amor de Deus. E às vezes você não fala, mas você trata a pessoa diferente. Trata com honra. Trata melhor. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso. Mas a igreja, nós precisamos entender que a igreja então não é só isso. Vai além. Não significa que a gente não tenha que congregar. Não, a Bíblia nos ensina a congregar, estarmos juntos, edificarmos uns aos outros. E às vezes vamos se machucar uns aos outros mesmo, mas ali a gente vai sendo trabalhado, né? Vai sendo moldado, porque a gente não é 100% certo toda vez. Mas significa que através do nosso talento, só do seu talento único, tem lugar que só você, Júnior, tem pessoas que só você vai tocar. Eu não vou tocar. Tem pessoas que só o Rô vai tocar. Que a linguagem dele, as pessoas que ele caminha, pessoas que só você vai alcançar. Às vezes a Bruna ali, com um advogado, tratando uma causa, lugares que só você vai alcançar. Não vai ser eu, não vai ser o pastor Samuel. Vai ser você que vai alcançar essa pessoa. É muito interessante que em Filipenses 4:22, por que Filipenses? Porque era essa região. Então Paulo, depois que formou a igreja ali, depois que já aconteceu tudo aquilo, Paulo já estava preso. Ele escreveu uma carta, depois de anos, para essa igreja, para esse lugar lá. E nas saudações finais, olha só o que Paulo fala, gente. Filipenses 4:22. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente aos que pertencem à casa de César. Gente, a casa de César, ele era o governador ali, era uma liderança política. Ou seja, o evangelho, através, talvez, dessa Lídia, dessa igreja de empreendedores, desse lugar ali, ele alcançou uma esfera política. Né, Pri? Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que o nosso modelo, o nosso negócio precisa abrir as portas para o Rei da Glória. Será que o seu negócio está abrindo as portas? Amém? Segundo ponto, o seu negócio não... Esse dói um pouco, tá? Desculpa, mas... O seu negócio não serve para escravizar pessoas. Gente, a gente precisa vigiar. Todas as pessoas estão nos cercando, sabe? As pessoas que nos ajudam, as pessoas da igreja que nos ajudam, e no nosso trabalho também. É muito lindo, gente, porque a Bíblia, nossa, isso aqui é o primeiro documento de direitos, de deveres, de direito do trabalhador. A Bíblia nos ensina como tratar com honra as pessoas que trabalham. E nós precisamos ser os primeiros. Gente, nós temos que ser aqueles que ensinam a ONU. Aqui, na minha empresa aqui, que eu sigo essa Bíblia aqui. A minha empresa é modelo de tratar com honra a pessoa. Não é a empresa do Bill Gates, do não sei o que lá. Não que ele... Mas será que ele está baseado aqui? Na palavra? Esse livro nos ensina a tratar com honra e dignidade e querer ver sempre o melhor, a não reter aquela pessoa. Ela não é minha. Ela não é minha, porque trabalha comigo, não vai ter que ficar sempre na minha empresa. Não, eu quero ver crescer, eu quero ver voar, avançar. Deus vai trazer outras pessoas. E se não trazer é porque era para acabar aquilo ali. Mas as pessoas esse tem que ser o desejo do nosso coração. Em Isaías 61, diz que ele nos ungiu para o quê? Pregar libertação. Não é escravidão, não é retenção. Nós precisamos ser os primeiros a estabelecer justiça e paz. A base do reino de Deus é justiça e paz.
Então, essa palavra é para nós olharmos mesmo. Será que eu estou estabelecendo, Senhor, justiça e paz? Será que eu estou fazendo isso? Aquela situação daquela escrava indignou Paulo. Mas ele indignou logo no começo? Foi no começo que ele indignou? Não, ela continuou. Às vezes a gente demora para acordar. A gente vê uma situação e a gente... tá fácil para mim. Tá me elogiando. Ele estava falando bem de Paulo e Silas. Ela não estava falando mal. Mas aquela situação depois provocou nele uma indignação. E é isso que nós temos que ter diante de situações que nós vemos assim. Olha Atos 18 diz assim, isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Talvez, querido, Paulo não podia comprar ali a euforia dela. Sabe, não podia trazer essa libertação humana dela. Mas o que estava ao alcance dele, ele fez. Ele falou em nome de Jesus, sai. E o espírito enganador de adivinhação saiu. O que estava ao alcance dele, ele fez. Ele quebrou cadeias que talvez não eram visíveis. Ela tinha cadeias visíveis, mas tinham cadeias invisíveis que traziam miséria à vida daquela moça, que traziam aquela escravidão. Por isso que nós precisamos ter coragem para compartilhar a nossa fé. Além de sermos justos, da justiça de Deus ser a base do nosso trabalho, isso talvez a sua cabeça está pensando, não sei quantas pessoas trabalham com você, ou talvez você queira trabalhar, ou talvez você sofra injustiça, talvez sua cabeça está fervilhando isso. E talvez não está ao seu alcance fazer algo natural. Só que existe algo que nós podemos fazer no reino espiritual. Você pode compartilhar esses princípios e essa fé que traz uma libertação além do natural. E que depois pode até refletir no natural. Liberando. Por isso que nós estamos lançando esse projeto, o Holy Office, para que você possa compartilhar. Compartilha. Queridos, uma vez, quando eu era adolescente, foi um missionário na minha igreja, e eu lembro que eles compartilharam uma tribo indígena, que eles falavam assim: vocês, homens brancos, por que vocês não repartem aquilo que vocês aprenderam da fé de vocês? Nós precisamos disso. Eram os índios pedindo. E, gente, existe uma geração, existe um povo clamando, sabe? Pensa na telefonista, a senhorinha que vai ali limpar, a pessoa que vai fazer o serviço de limpeza, ou a pessoa que está ali trabalhando do seu lado. Será que um dia você teve a oportunidade de falar, de trazer uma palavra, sabe, que traz esperança para essa pessoa? Por isso, não tenha medo, não. Não tenha medo. Olha só, é tão lindo como a Bíblia traz essa base de justiça, que em números, tá? Agora nós estamos falando Novo Testamento, agora nós estamos falando Velho Testamento, muito tempo, muitos anos ali nos primórdios, ali no comecinho. Olha só em números, o que Moisés fala para o senhor Obabe. Olha só, gente, Moisés, ele não era escravo, porque ele foi criado, adotado pela filha de Faraó, mas ele era judeu, então ele foi liderar o povo que era escravo para libertação do Egito. Ele tinha uma mentalidade de livre, mas ele podia até ter uma mentalidade também de escravo, porque ele estava ali convivendo com os escravos, não é verdade? Tipo assim, me trataram mal, eu vou tratar mal também. Olha só como Moisés falou: não irei, respondeu Obabe, que Obabe está falando com Moisés. Preciso voltar para minha terra e para minha família. Aí Moisés falou: por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar. Venha e seja nosso guia.
Se você nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas novas que o Senhor nos der. Olha só, gente, Moisés já estava instituindo ali um pagamento para esse senhor que ia ser o guia deles, ali naquela região. Isso chama justiça. Você trabalhou? Tem que receber. Você trabalhou, vou te pagar, claro que eu vou te pagar. E às vezes, irmãos, nós não damos muito bom testemunho nisso, não. Às vezes a gente não é tão bom pagador. Às vezes a gente não é tão justo. As pessoas vão, prestam serviço e a gente fica ainda achando ruim. E nós precisamos ser exemplo nisso. Nós precisamos ser exemplo. Terceira lição, queridos. Quando você se posiciona para fazer a vontade de Deus, o inimigo sempre irá se opor. Nós vemos nessa história que quando Paulo e Silas fizeram isso, no versículo 22, logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados. E eu vou te falar, às vezes o açoite não vem fisicamente, às vezes pode ser uma mentira que lançam contra você, uma calúnia. Quando a gente se levanta para fazer a obra de Deus, para fazer as coisas certas, as coisas boas, sempre vai vir oposição. Sempre vai vir uma cobra ali para picar, para fazer alguma coisa. Mas nós precisamos permanecer. A gente só vence uma mentira. Sabe como que a gente vence a mentira? Com a verdade. Quando vem uma mentira, a gente tem que lançar a verdade. Foi o que Jesus fez quando ele foi tentado, os 40 dias. Quando ele foi jejuar, 40 dias, 40 noites, e Satanás veio tentar ele com mentiras, veio trazer mentiras para ele. Ele jogava a verdade. Que é assim que é desfeito. É assim. E olha só, falando desse contexto, nós estamos falando da região de Filipos, Lídia era de Tiatira, então era uma região próxima ali, cidadezinhas próximas. Olha só, em Apocalipse, então vamos pensar, essa igreja já estava formada, havia essa igreja ali estabelecida. O livro de Apocalipse foi depois, quando João foi levado ali, o Senhor trouxe essa revelação das cartas para algumas igrejas. E tem uma carta para essa igreja de Tiatira. Olha só, gente, o que ele fala. Você acha que eles vão falar, parabéns, você igreja, empreendedores, vocês foram fiéis, top. Olha só, cuidado para que não caia, hein? Apocalipse 2, do 18 ao 20. Escreva esta carta ao anjo da igreja que está em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são como bronze polido. Sei tudo o que você faz. Vi o seu amor, vi sua fé, seu serviço, sua perseverança e observei como você tem crescido em todas as coisas. Contudo, contra você tem uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Olha só, queridos, o mesmo espírito de engano e de mentira daquela escrava, não é verdade? Que estava ali, era uma batalha que eles precisavam vencer. E nós só vamos conseguir combater as mentiras que o inimigo traz sobre a nossa vida, na nossa empresa, no nosso trabalho, com as verdades da palavra de Deus. Ela é espada, ela divide, traz luz, é lâmpada, onde está escuro, onde não tem visibilidade. Por isso, abraça esse home office, faça isso na sua empresa. É uma vez na semana que você vai parar. Se é a empresa é de só você para você e você fala, Senhor, vem cá, colocar uma cadeira para o Senhor. Vem Deus, vem Jesus, vem Espírito Santo, e eu vou deixar essas outras cadeiras, porque eu creio que Deus vai me dar outros funcionários. Então nós vamos orar aqui, nós vamos buscar essa palavra que o Senhor deu. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai gerar isso, o Senhor vai gerar mais emprego nesse lugar, o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer cura. Agora, se tem outras pessoas, eles precisam ouvir, e talvez você é a única pessoa
que eles têm oportunidade de ouvir essa verdade é através da sua vida, desfazendo essas mentiras. Amém? Diga assim: eu só consigo desfazer uma mentira com a verdade. E ponto 4. O seu negócio pode ser um lugar de oração. Gente, quando a gente para ler a palavra, você fala assim: Jesus, como é linda a tua palavra. No versículo 13 e no versículo 16, olha só, não tem coincidência a Bíblia, gente. Não tem. Olha só, no versículo 13 e no versículo 16, o que eles estavam indo fazer. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de... Lugar do quê? De oração. Olha no versículo 16. Isso daí, aí eles encontraram Lídia, porque eles estavam procurando lugar de oração. E aí no versículo 16, certo dia, que é outro dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro a escrava possuída, Nós precisamos fazer do nosso ambiente de trabalho um lugar de oração. Na verdade, precisa ser, gente, a nossa vida. É orando em todo o tempo, é buscando, estando conectado com o Pai. Ele tem ideias para poder te liberar, para poder te entregar nesse lugar de oração. Às vezes você não teve uma ideia, você fala: olha só, eu estava fazendo um bolo em tal lugar, eu posso fazer dessa maneira, eu vou alcançar mais gente. Olha só o que eu posso fazer. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar criatividades e Deus vai trazer pessoas-chave. Gente, nós temos tanto testemunho na Láguas, na empresa do meu marido, que é assim. Deus traz as pessoas-chave, né, Thaís? Né, todos. Aqui eu tenho que falar o nome de todo mundo, ninguém se sinta excluída. Todo mundo, Vini, todo mundo. Né? Deus vai trazendo as pessoas assim certas, na hora certa. A necessidade que você tem, Deus vai trazer. Talvez essa pessoa vai estar ainda escrava, você vai ter que fazer alguma coisa por ela. Você vai ter que ajudar a fazer um curso, investir na vida dessa pessoa, encaminhar para um curso. Talvez não tenha nada. Talvez vai ter que semear nessa vida. Mas vai valer a pena. E por último, queridos, o último ponto: convide o Senhor a ser o CEO da sua empresa, a ser o Senhor da sua vida. É muito lindo que a gente vê nessa história Lídia preocupada, e quando ela tem um encontro com o Senhor, ela está preocupada e ela está insistindo com Paulo e Silas para eles irem na casa dela. Que história da Bíblia que convidam assim, com insistência, Jesus para ir para casa? Não tem uma história no Novo Testamento? É a história de Zaqueu, que era um homem injusto, que era um homem que roubava, mas quando ele encontrou o Rei da Glória, ele falou: vem tomar conta dos meus negócios, Jesus. Eu vou restituir quem eu roubei, eu vou mudar o curso. Talvez você chegou aqui hoje, querido, você já encontrou o Rei da Glória, mas ainda não caiu a ficha, você ainda não se indignou, ainda está igual. Mas deixa eu te falar, você está vivo, tem tempo ainda. A gente tem muito a fazer. Você pode começar a mudar a sua mente e a mudar a maneira de negociar, a maneira de administrar seus negócios. Mas talvez você chegou aqui de manhã e você sente assim: eu acho que ainda não convidei Jesus para ir para minha casa. Eu quero fazer isso. A Bíblia diz assim que todo aquele que confessar o nome do Senhor, e é publicamente isso, porque a gente não pode se envergonhar dele, é só para pessoa corajosa. Quando eu tinha 9 anos eu tive essa coragem
Vim sozinha, correndo assim na frente. Eu falei, eu quero que Jesus entre na minha casa. Eu quero que Jesus faça um milagre na minha vida. A minha família é improvável, meu pai é violento, não para emprego, mas eu quero que Jesus tome conta da minha vida. Eu fiquei impactada como Lídia e o Senhor abriu os meus olhos. Talvez hoje o Senhor está falando com você. Talvez hoje o Senhor está falando com você através desse vídeo. E eu queria pedir para que você fechasse os seus olhos e para que você repetisse essa oração comigo, convidando Jesus para que Ele venha entrar na sua casa, para que Ele venha comer com você. Ele tem olhos de fogo, querido. Ele é o leão da tribo de Judá e Ele não desiste de nós. Vamos orar, repita assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, perdoa os meus pecados e entra na minha casa e na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é simples, é muito simples. Jesus, Ele é simples. Jesus, Ele, nossa, quando a gente assiste o The Chosen, até o Jonathan lá aparece Jesus, né? Porque Ele é tão... Essa semana eu vi tanto Ele nas redes sociais, no cinema, né, Lu? E Jesus, Ele é simples assim. Você vai começar a ver as mudanças que o Senhor vai fazer no seu dia a dia. Fala, Jesus, vem mesmo. Mas como Lídia deu o segundo passo, fale assim: eu quero, Jesus. Não só que você entre, mas eu quero batizar, eu quero que a minha família seja impactada por isso. Amém? Quero orar por vocês agora. Senhor, obrigado pela vida de cada empresário aqui, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor. Como eu queria tocar, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor, liberando, Senhor, promessas, liberando, Senhor, o poder impulsionador que eu sinto hoje no meu coração, Deus, pela vida de cada um aqui. No nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que cada um aqui, Senhor, será grande e conhecido, Senhor, pela justiça que eles carregam, que eles levam, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, que eles sejam conhecidos, Senhor, pelo amor do Senhor. No nome de Jesus, Senhor, que eles sejam conhecidos, Senhor, porque eles estabelecem a justiça, sem medo, Senhor, dos açoites, sem medo, Senhor, de serem presos das marcas, mas eles verão, Senhor, os frutos, Senhor, os frutos de terem escolhido dizer sim, de terem escolhido, Senhor, estabelecer o reino do Senhor por onde eles caminham. Eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor. Eu declaro, Deus, que a partir, Senhor, desse grupo, vai ser modificado, Senhor, inclusive a renda per capita, Senhor, dessa cidade. Essa cidade vai ser impactada, Senhor, pelos valores da Tua palavra, pelos princípios da Tua palavra, Senhor. Nós declaramos isso essa manhã, em nome de Jesus, que eles serão grandes e que eles verão ainda essa semana, Senhor. No nome de Jesus, dessa semana, eles verão uma confirmação do Senhor nos negócios deles, daquilo que o Senhor falou essa manhã a cada um aqui. No nome de Jesus, amém.